Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otávio Toledo, para quem não sabe, esse é o meu nome, e para quem sabe, também é o mesmo nome. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje, ou melhor, o vídeo de agora, porque eu estou soltando mais de um vídeo por dia, agora é possível, porque quem conhece meu trabalho no meu outro canal sabia que os vídeos demoravam um pouquinho mais para sair, mas agora é possível soltar mais de um por dia, felizmente. O vídeo de agora eu vou dar uma olhadinha no trabalho do Marcelo, no Hoje no Mundo Militar, em que ele vai explicar a famosa agora, né, Lei Magnitsky, que tem a ver com alguma coisa relacionada com sanções individuais a tiranos, coisas assim. É uma previsão legal, esquisita que tem lá nos Estados Unidos para variar. Então vamos dar uma olhada e ver do que se trata, porque eu mesmo não sei direito e imagino que alguns de vocês também não saibam. Mas antes eu pedi para vocês, como sempre, curtirem, compartilharem, deixar os seus comentários e, se possível, se quiserem me ajudar de uma forma mais direta, mandar um pix aqui para o canal, através desse QR Code aqui embaixo, ou usando a chave que também está aqui embaixo. Demorou? Sem mais delongas, vamos começar a entender essa tal lei Magnitsky, que é até difícil de falar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Eu gosto do jeito que ele fala, só um adendozinho. Ele fala assim: caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hoje no Mundo Militar. Eu gosto dessa entonaçãozinha. Neste vídeo falaremos sobre as tensões comerciais, legais e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos e daquilo que podemos esperar para o futuro. Guerra ou paz? E como os brasileiros poderão ser afetados por tudo isso? Se a sua empresa fatura mais de R$100 mil por mês, Marcelo, ela está... mas não está me patrocinando, então não vou rolar aqui não. De julho, os Estados Unidos aplicaram a Lei Global Magnitsky pela primeira vez contra um membro de um governo visto como democrático, com o Tesouro Americano Democrático, isso é uma palavra importante, porque quem define o que é democracia? Eles mesmos. Então, o fato de ter sido aplicado pela primeira vez um governo dito democrático quer dizer, na verdade, um governo que eles vinham como alinhado aos seus interesses. Passando visto, congelando ativos e movimentações financeiras de Alexandre de Moraes, acusando-o de censura, detenções arbitrárias e processos politizados contra empresas e cidadãos americanos. Com o governo americano citando também a forma como vem conduzindo as investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro e o 8 de janeiro de 2023. O presidente Trump e o secretário de Estado Marco Rubio fizeram questão de chamar isso de um mero aviso, dando a entender que outras medidas, ainda mais duras e amplas, poderão ser aplicadas. Agora falem para mim, pessoal, vocês acham mesmo que essas medidas e essas ameaças estão sendo implementadas porque o Trump é muito amigo e muito fã do Bolsonaro? De verdade? Claro que não. O Trump é um ególatra, ele não está nem aí para praticamente ninguém além dele mesmo, então muito menos para o Bolsonaro. Por que ele está fazendo isso? Entre outros motivos, é porque ele quer desestabilizar a liderança dos BRICS, que no caso agora está com o Brasil. Apesar de eu achar que o Brasil é o elo fraco nessa corrente, comparando com Rússia, Índia e China, no momento o Brasil está exercendo um papel de liderança nos BRICS. Então, a forma como o Trump encontrou de tentar desestabilizar o bloco é atacando as instituições brasileiras. Com o Brasil já sentindo o impacto com tarifas de 50% sobre a exportação de alguns produtos para os Estados Unidos. Dependendo da resposta do STF e principalmente de Lula, isso pode escalar para uma guerra legal e diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Sim, aquele negócio da tarifa de 50%, a gente viu que ele só deixou de fora 700 pequenos itenzinhos, né? Ou seja, o cara durão pero no mútil, né? Mas quais os riscos de uma guerra aberta e os impactos que isso poderá ter sobre a população brasileira?
A aplicação da Lei Magnitsky é vista como uma sentença de banimento do sistema financeiro ocidental. Apesar da lei ser americana e afetar apenas empresas e serviços nos Estados Unidos, o sistema financeiro mundial é tão dependente do sistema americano que os sancionados por essa lei costumam perder o acesso a serviços básicos como cartão de crédito e movimentações financeiras, até mesmo entre bancos dos países onde vivem. O que significa que, dependendo da extensão da aplicação dessas sanções, o governo americano pode obrigar bancos brasileiros a congelarem as contas de Alexandre de Moraes, sob pena desses bancos serem expulsos de plataformas essenciais para o seu funcionamento a nível global. Trata-se, portanto, de uma sanção grave e que pode ter repercussões severas sobre a vida não apenas do visado, mas também dos seus familiares e colaboradores mais próximos. Segundo o presidente Trump, Moraes lidera uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas. E é interessante porque essa expressão caça às bruxas é exatamente a mesma que ele usa para falar a respeito dos próprios problemas com a justiça que ele está tendo no seu país. Ou seja, a gente pode supor que ele esteja só tentando enrolar o sistema judiciário brasileiro como ele tenta enrolar o sistema judiciário nos Estados Unidos. Citando o caso de Elon Musk e das suas empresas, a X e a Starlink. Em resposta, o governo Lula condenou as medidas como inaceitáveis e uma interferência na soberania, com os demais membros do STF prestando solidariedade a Moraes. Tarifas de 50% foram impostas em alguns produtos brasileiros, excluindo setores-chave como aviões da Embraer e suco de laranja. Mas parece até piada, né? Ele deixou de fora o suco de laranja. Por que será? Será que é por afinidade? Talvez. Porque o cara é laranja, né? O cara é laranja. Mas enfim, vamos continuar. Mas afetando outros como café e commodities agrícolas. Com tudo isso, deixando uma pergunta importante no ar. O que pode vir a seguir? Vamos começar pelo cenário da desescalada diplomática, com o STF e Lula optando pelo diálogo e evitando retaliações. Fontes indicam que Lula orientou o Itamaraty a responder com firmeza, mas por vias diplomáticas, defendendo a soberania, mas sem escaladas públicas. Com analistas sugerindo que negociações bilaterais poderiam reverter tarifas parciais, preservando o comércio de 88 bilhões de dólares anuais entre o Brasil e os Estados Unidos. No entanto, com Moraes mantendo a sua postura firme nas investigações, uma trégua parece improvável e o risco de mais sanções a outros ministros persiste, o que pode piorar ainda mais toda a situação, com isso nos levando a um segundo cenário, o de escalada moderada. Nesse cenário, o Brasil poderia recorrer a uma queixa formal na Organização Mundial do Comércio ou até Organização Mundial do Comércio, é essa que é como ONU, é como o Banco Mundial, é como outros organismos internacionais que se curvam à vontade dos Estados Unidos. Ou seja, uma queixa formal na Organização Mundial do Comércio vai adiantar do que exatamente? até mesmo na ONU contra os Estados Unidos, questionando as tarifas e as sanções como interferência externa. E é preciso frisar que Lula já fechou fileiras com Moraes, chamando as medidas de ataque à democracia brasileira. Isso poderia levar os Estados Unidos a fechar mais o cerco das tarifas de 50%, que neste momento, como eu referi, estão aplicadas apenas sobre alguns produtos, deixando no ar o risco de produtos mais estratégicos como o aço e aviões da Embraer, podendo também ser afetados em um cenário de escalada moderada. Mas e se Lula declarar? Eu gostaria de saber por que ele não faz isso, por exemplo, com a questão dos elementos terras raras. Que o Brasil, caso vocês não saibam, tem a segunda maior reserva global desses elementos químicos. E eles são fundamentais para a indústria de alta tecnologia, inclusive do setor militar. Ou seja, seria interessante ver ele tentar.
Ou então, por que ele não faz esse tipo de coisa com a China? Que a China tem as maiores reservas de elementos terras raras do mundo. Então, já que ele gosta tanto de impor tarifas, impor sanções e os cambal, ele podia começar por aí. Que tal? Dar guerra aberta através de retaliações como sanções contra membros da administração Trump, como Marco Rubio, e da aplicação de tarifas recíprocas em produtos americanos via lei de reciprocidade econômica. Além de todo o impacto negativo em termos econômicos e comerciais, militarmente, a cooperação em defesa, como exercícios conjuntos, pode ser suspensa, enfraquecendo a posição brasileira na América Latina. E o acesso brasileiro a tecnologias militares, como os motores do novo caça Gripen da FAB, poderia ser cortado, afetando diretamente a nossa capacidade de defesa. Se esse cenário mesmo ocorrer, o Brasil pode ser levado a uma guinada completa para os braços da Rússia e da China. Lula já promove uma visão multipolar, criticando. Então, essa é uma forma complicada de colocar a coisa, porque o Brasil não vai ser levado ao colo de ninguém. O Brasil é um país que, historicamente, tem uma política externa bastante ampla. É um país que conversa, dialoga com vários países, com vários campos. Então, se os Estados Unidos ficarem de graça, por que o Brasil não iria procurar satisfazer os seus próprios interesses, seus interesses soberanos, dialogando com outros países? Está coberto de razão se fizer isso. Duramente o dólar e defendendo um mundo distante dos Estados Unidos. Em visitas recentes a Moscou e Pequim, Lula enfatizou o BRICS como força do Sul global, assinando acordos para comércio em moedas locais e investimentos chineses. E isso aí é outra coisa que deixa o Trump em polvo rosa. O fato de os países não estarem mais fazendo negócios apenas em dólar, o que acaba fazendo com que ele não tenha mais aquele poder de lastro sobre os países do mundo e não consiga mais renegociar sua dívida pública, se os países começarem a abandonar o padrão dólar. Isso é uma coisa que tira o sono dele e dos seus planejadores que ficam por trás dos panos. Uma escalada poderia acelerar tudo isso, envolvendo mais laços com a China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil, e também com a Rússia, com o Brasil já sendo um dos maiores compradores mundiais de combustível russo. O Brasil busca uma ordem multipolar para estados como ele terem mais voz, evitando a polarização Estados Unidos-China. E isso reforçaria discursos de Lula contra o hegemonismo americano, potencializando uma aliança anti-ocidental, que invariavelmente envolveria países como Irã, Rússia, China e até mesmo Coreia do Norte, cada vez mais integrada com russos e chineses, uma aliança vista por Trump como uma espécie de eixo do mal. Nossa, eixo do mal. Onde foi que a gente já ouviu isso antes? A gente ouviu isso na época do Bush, sabe? O Bush filho, aquele débil mental. E a gente escutou também isso na época do Reagan. Todo mundo lembra do Ronald Reagan, em que ele se referia à União Soviética como um império do mal. Esse tipo de narrativa só serve para enumerar quem são as maiores ameaças à hegemonia do poderio americano. A verdade é essa. Não tem nada de avaliação moral de bem contra o mal, isso é balela. Isso aí é só uma forma de eles enumerarem quem são os meus inimigos, quem são os meus adversários geopolíticos. E o que isso poderia significar para o brasileiro comum? Uma guinada para China e Rússia poderia atrair investimentos em infraestrutura, como a iniciativa chinesa Belt and Road, mas aumentaria a dependência brasileira de autocracias e ditaduras. Autocracias e ditaduras. Aí você me quebra, Marcelo. Poxa vida. A gente já andou falando aqui em um vídeo anterior do canal que a China está buscando o seu próprio caminho dentro de uma lógica diferente de democracia. Eles têm uma democracia representativa, mas, de certo modo, indireta nos níveis superiores,
que é uma forma diferente de fazer a coisa, simplesmente uma outra abordagem, e que funciona para eles. Então, falar que o Brasil vai estar sendo empurrado para o lado de ditaduras autoritárias e o caramba, isso aí é mera verborragia. Riscos de corrupção e perda de soberania. Para a população, isso significa Claro, porque perder a sua soberania para os Estados Unidos está de bom tamanho, né? Aí é tranquilo. instabilidade, com o real desvalorizado, custos de vida altos e polarização social maior entre aqueles contrários e aqueles a favor dessas medidas. Em um cenário de guerra aberta, cidadãos brasileiros com vínculos mais próximos com os Estados Unidos seriam diretamente afetados, com o nosso país correndo o risco de ser incluído em uma lista de nações para os quais a atribuição de vistos é mais restrita, como é o caso da Venezuela, Cuba e Haiti. Nesse caso, brasileiros trabalhando legalmente nos Estados Unidos poderiam ter os seus vistos de trabalho não renovados. Estudantes e pesquisadores Poderiam, iriam, talvez. A gente já escutou esse tipo de retórica também de outros youtubers por aí. Que talvez eu até venha a reagir em algum momento, mas por enquanto não. Pesquisadores brasileiros poderiam ser obrigados a abandonar as suas faculdades e projetos de pesquisa nos Estados Unidos. E até mesmo famílias com planos de turismo poderiam ver os seus vistos. Isso aí tá me parecendo muito próximo de uma rampa escorregadia, sabe? E falando, tal coisa poderia acontecer, poderia, sempre poderia. Sendo negados. Em resumo, esses eventos marcam um ponto de inflexão nas relações Brasil-Estados Unidos, e uma guerra aberta poderia isolar o Brasil economicamente, acelerando laços com Rússia e China, mas com um custo potencialmente alto para aqueles setores da sociedade brasileira com vínculos maiores com os Estados Unidos e o Ocidente de modo geral. Neste momento, Lula tem a chave: diálogo ou confronto? Não, aí está. Como eu falei, até um pouquinho daquela estratégia de pânico que alguns setores gostam de incutir nas mentes das pessoas aqui no Brasil. Se isso acontecer, tal coisa poderia acontecer, poderia rolar. E, francamente, eu não acho que o Lula esteja fazendo nada de errado até esse momento. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Ele está assegurando a soberania nacional. E ele está impedindo ingerência estrangeira no nosso sistema judiciário, o que é crucial, é fundamental. Então, ficar falando como se isso fosse de alguma forma, culpa do Lula, como se ele estivesse arrastando o Brasil para alguma espécie de problema, é uma retórica francamente problemática na minha visão. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Mas, enfim, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal também, que é muito importante. E se quiserem dar uma forcinha, de repente demonstrar apreciação pelo conteúdo, vocês podem fazer isso diretamente através do Pix, que está aqui embaixo, tanto o QR Code quanto a chave. E muito obrigado a todos por terem assistido mais uma vez. Eu espero que vocês tenham dado uma olhadinha nos vídeos que eu soltei hoje, nos outros vídeos anteriores, e talvez venha mais algum ainda antes do final do dia. Demorou? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até mais.